Sorria com alegria. Tá difícil. Estou nos 30 dias de luto pela passagem do papai, mas estamos aqui para gravar mais uma leva de episódios deste quadro que você tanto gosta, o Rapsani Responde. E eu recebi uma pergunta do seguidor Rodrigo. Ele perguntou: Rabino, que reza é essa pelos mortos? O Kadish? Eu vou explicar para vocês. Não é reza para os mortos, mas eu vou explicar o que significa o Kadish. Não saiam daí. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar para vocês porque o Kadish vem de Kadosh, que é santo. O Kadish não é uma reza para os mortos, é uma reza que envolve a santificação do nome de Deus aqui na Terra. E o Kadish é uma das preces mais conhecidas dentro da liturgia judaica. E existem vários tipos, várias categorias de Kadish no decorrer das nossas orações diárias e também no decorrer da nossa vida. Iskadal veiskadal shemei rabo. Itgadal, que seja engrandecido, veitkadash, santificado, shemei rabo, o seu nome grandioso. Bealma deverach irusei, ve'amlich malchutei, ve'atzmach purkanei, ve'karev meshichei. Be'alma diverach irutei, no mundo que foi criado de acordo com a sua vontade. Ve'amlich malchutei, que ele estabeleça o seu reinado. Ve'atzmach purkanei, ve'karev meshichei, que traga a redenção e que aproxime a vinda do seu Mashiach. Veimru amém, e todos respondem amém. Bechayeichon uvyoimeichon uvchayei dechol beit Israel bagala uvizman koriv veimeru amém. Que essa prece se concretize durante suas vidas e durante seus dias e durante a vida de todo o povo de Israel, rápida e brevemente, e digamos amém. Yehei shmei rabo mevorach ulehol meyolmayo Isborach. Veistabach, veispoar, veisroimam, veisnasei, veishadar, veisale, veisalol, shemei de kudesho, berihu. Que seja abençoado, louvado, glorificado, enaltecido, engrandecido, honrado, exaltado e adorado o nome do Santo, que é bendito. Veimeru amém, e respondam amém. Leila, leila, min kol birchoso veshiroso, tushbechoso venechemoso, damiron beolmo, veimeru que seu nome seja abençoado, além de todas as bênçãos, hinos e louvores e consolos que são entoados no universo, e digamos amém. Ou seja, como vocês puderam perceber, essa reza não está vinculada ao morto. Pelo contrário, é uma reza muito bonita, que está conectada diretamente com a elevação, com a santificação do nome do Eterno aqui na Terra.
só que ela foi escolhida para alguns momentos especiais da nossa reza diária. E o primeiro Kadish é o Hatzi Kadish, o meio Kadish. E quando que ele é entoado nas orações? Vamos descobrir agora. O Hatzi Kadish, o meio Kadish, ele é colocado no momento em que nós estamos rezando, mas ainda não concluímos a oração como um todo. Ele foi colocado, por exemplo, antes de começarmos as bênçãos do Kriyat Shema, depois que nós lemos Pesukei de Zimra, que são salmos de louvor, antes de começarmos as bênçãos que antecedem a leitura do Shema todas as manhãs, depois do Ishtabar, nós lemos o Hatzi Kadish. Bem como, depois da leitura dos rolos da Torá, nós lemos o Hatzi Kadish. Ou seja, o Hatzi Kadish, o meio Kadish, ele está dentro da oração, mas num momento ainda que nós não a terminamos por completa. Outra categoria do Kadish é o Kadish Shalem, é o Kadish completo, o Kadish Titkabal. E quando que ele é introduzido dentro das nossas orações? Quando terminamos a Amidah, a oração silenciosa, Shmonai Sebrachot, as 18 brachot, que nós proferimos Shacharit de manhã, Minha, à tarde, Arvit à noite, que é a reza em si, são essas Shmonai Sebrachot, são essas 18 bênçãos. Quando terminamos a Amidah, quem faz o Kadish Shalem, o Kadish completo? O Hazan. Ele que levou as nossas rezas, ele que conduziu as nossas rezas em voz alta, no quórum de 10 homens que nós chamamos de Minyan. Para que o Kadish possa ser proferido, é necessário um quórum de 10 homens acima de 13 anos. O Hazan, quando termina a repetição da Amidah em voz alta, ele faz o Kadish Shalem. Logo depois do Tachanun também, das súplicas. E esse Kadish Titkabal, o que é Titkabal? Que as nossas rezas sejam aceitas, que as nossas rezas sejam atendidas. E também pedimos pela paz mundial, dizendo, Ose Shalom Bimromav, Huyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru Amen. Ose Shalom Bimromav, aquele que faz a paz lá em cima nas alturas, Huyase Shalom Aleinu, que ele traga a paz aqui sobre nós, Ve'al Kol Israel, e sobre todo o povo de Israel, Ve'imru Amen. Esse é o Kadish Titkabal. Agora o outro Kadish, que é o Kadish que eu estou fazendo, que eu farei por 11 meses, é o Kadish dos enlutados, o Kadish Yatom, que os filhos recitam pela elevação da alma dos seus pais. Vamos falar um pouquinho sobre o Kadish Yatom, o Kadish do enlutado. O Kadish Yatom, o Kadish do enlutado, ele é proferido nos trechos independentes da Tfilá, das nossas orações. Como, por exemplo, depois do Shir Shel Yom, o cântico diário. O Yatom, o enlutado que está no Minyan, ele precisa estar. Inclusive é um costume ele ser Hazan, pela elevação da alma do seu pai ou da sua mãe que faleceu. Ele vai proferir o Kadish Yatom, que é o mesmo Kadish completo, só que sem o trecho de Titkabel Tzloteon, para que as nossas rezas sejam aceitas. E esse Kadish é uma elevação para a alma do falecido, é uma purificação para a alma do falecido, é uma maneira também de expiação pelos possíveis pecados que ele cometeu em sua vida. E esse Kadish é muito importante. A Kabbalah escreve que esse Kadish é como se fosse o oxigênio da alma daquele que partiu. E o filho, ele vai recitar o Kadish pelo seu pai ou pela sua mãe que faleceram durante 11 meses. E esse Kadish ele é vital, ele é imprescindível. E se você por alguma razão não pode proferir o Kadish pelo seu pai que faleceu, pela sua mãe que faleceu, pague alguém para proferir esse Kadish por 11 meses nas Tfilot, com Minyan, porque isso é o oxigênio, como falamos, para essa alma que agora depende disso para se elevar cada vez mais e mais e mais e mais. E esse Kadish Yatom, o Kadish do enlutado, depois de um ano do falecimento, todo o Yurtzeit, o aniversário do falecimento daquele ente querido, o seu filho recita esse Kadish na sinagoga também. E quando chega o momento da reza e não tem outro enlutado, mesmo que já passou o primeiro ano do falecimento do seu pai ou da sua mãe, e ele está no Minyan, ele profere este Kadish Yatom. Vou contar para vocês uma história sobre a importância de se recitar o Kadish
para aqueles que partiram. Vocês já escutaram, óbvio, sobre o Rabi Akiva, eu já gravei alguns Rav Sanis Responde sobre o Rabi Akiva, sobre a grandeza desse gigante Rabi Akiva, que toda a Torá que nós temos hoje, nós devemos a sua persistência, que mesmo depois de perder 24 mil alunos, ele ensinou a Torá para mais 5, e nós somos os remanescentes desta Torá que ele nos deixou de herança. Rabi Akiva certa vez estava no deserto, isolado. Ele fazia isso para estudar a Torá com tranquilidade e para que ele possa se concentrar sem nenhuma interferência. Rabi Akiva se deparou com uma alma com uma aparência acinzentada, escura, e ela estava correndo com feixes de madeira nas suas costas. O Rabi Akiva abordou esse espírito e perguntou: o que você está fazendo? E aquele espírito revelou para Rabi Akiva que todos os dias ele tinha que cortar essas madeiras e levar para os anjos, porque com essas madeiras eles faziam uma fogueira, e é nessa fogueira que ele era queimado todos os dias. Mas que castigo é esse? O que ele fez para merecer isso, essa penitência? Perguntou Rabi Akiva. O que você fez de tão grave? O que pode ser feito para te livrar dessa dor? Rabi Akiva perguntou para aquela alma: o que você fez para ser punido dessa maneira? E ele respondeu que ele havia em vida transgredido todas as mitzvot da Torá, mas que o filho dele morava naquela cidade, mas ele estava totalmente desconectado, totalmente afastado, ele jamais faria por mim o Kadish e o Barechu. Rabi Akiva perguntou qual era a cidade que ele morava. Foi até aquela cidade e se deparou com o seu filho, que nem Brit Milá tinha, aquela criança. Rabi Akiva fez Brit Milá nele e trouxe ele para o estudo. Só que a criança não absorvia a Torá, não entrava no seu coração. Rabi Akiva tentou, jejuou e pediu para Deus para que as palavras da Torá penetrassem em seu coração. E aos pouquinhos ele conseguiu ensiná-lo a Torá, ensiná-lo a rezar. E quando ele já estava pronto, colocou ele de Hazan. Ele fez o Kadish para a elevação da alma do seu falecido pai. Ele fez o Barechu. E o Rabi Akiva, quando escutou o Kadish, quando escutou o Barechu, ele tinha certeza que a alma do seu pai havia sido perdoada. E naquela noite realmente ele sonhou. E aquela alma já não estava mais com aquela aparência obscura. E lhe abençoou que você possa descansar no Gan Eden, assim como você me proporcionou esse alívio e esse descanso. Rabi Akiva continuou a ensinar aquele jovem que se transformou em um dos grandes sábios do povo de Israel, Rabi Nahum Apakuli. Vocês, quando escutam essa história que o Zohar HaKadosh nos traz, vocês podem ter uma ideia de como é importante o Kadish pela alma daqueles que partiram e como os filhos podem trazer méritos para os seus pais, como os filhos podem continuar o legado dos seus pais. E é justo dessa passagem que também nós extraímos a importância do Kadish dentro das orações. Vamos lá? Gravando. Tá vendo? Tá vendo? Tudo bem? Vamos lá. Queridos, óbvio, o Kadish é muito importante, mas não podemos deixar de estudar a Torá em elevação da alma daqueles que partiram, principalmente o estudo de Mishnayot. Mishnah, que é toda a base da Torá oral, que num determinado momento foi escrita para não ser esquecida pela liderança do Rabi Yehuda Anassi. Ele escreveu o mínimo possível, mas ele compilou o Shishá Sidrei Mishnah, os 6 volumes das Mishnayot, que é a base de toda a Gemara, que são as suas explicações, e do Talmud. A palavra Mishnah, o estudo da Mishnah, é uma grande elevação para a alma do falecido. Mishnah são as mesmas letras de Neshama. Mishnah são as mesmas letras de Neshama, alma. Por isso o estudo das Mishnayot
são muito importantes. O Kadish, o Barehu, o filho Sechazan, Tzedakah, tudo que vocês puderem fazer pela elevação da alma daqueles que partiram, agora eles dependem de vocês. Agora eles não podem mais cumprir as mitzvot. Por isso que nós precisamos valorizar o nosso tempo de existência física, que nós sim podemos cumprir as mitzvot, estudar a Torá. Agora eles dependem de nós. O que eles já cumpriram é uma elevação, mas eles não podem cumprir mais. Como é que eles vão se elevar cada vez mais? Pelo mérito do legado que eles deixaram aqui na Terra, os seus filhos dando continuidade a toda essa herança espiritual que eles deixaram em vida. Portanto, vamos nos inspirar com essas palavras. Vamos fazer o possível e o impossível para manter viva a memória dos nossos entes queridos. Eu tenho certeza que se os mortos do cemitério pudessem ressuscitar, sabe o que eles fariam? Eles iam correr para uma sinagoga rezar, eles iam correr para uma sinagoga para estudar mais uma página de Torá, eles iam correr para fazer mais caridade, e nós temos essas possibilidades dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, e quantas vezes nós desperdiçamos, ignoramos, fingimos que não estão falando conosco. Vamos aproveitar a nossa vida, fazê-la valer a pena, e assim como falamos no Kadish, Itkadal veitkadash meirabá, que o seu nome seja enaltecido, engrandecido cada vez mais por intermédio do nosso exemplo aqui na Terra. Você que é pai, não deixe de educar o seu filho no caminho da Torá, não deixe de educar os seus filhos no caminho correto. O maior investimento que um pai pode fazer em vida é preparar as futuras gerações, porque quando você não estiver mais aqui, são eles que vão proporcionar essa elevação espiritual ilimitada, infinita para todos nós. Sorria com alegria. E até a próxima edição do Rav Ceni Responde. Fui!